Muito bom dia a todos, já estamos no ar com Caminhos de Luz aqui pela Rede TVRN. Como dissemos no programa anterior, continuamos a conversar com Gustavo Henrique de Lucena, ele que está lançando em parceria com Vitor Ronaldo o livro Mentomagnetismo e Espiritismo. Esse livro é editado pela casa, lançado pela casa editora O Clarim, mais um lançamento. Então a gente vai continuar conversando com ele a respeito do mentomagnetismo e o espiritismo. A gente nesse programa de hoje vamos enfocar a respeito da mediunidade. Como é que a gente pode usar, né? Você que é médium, você que trabalha na área mediúnica na sua casa espírita, como é que você pode utilizar o mentomagnetismo em prol, né, da mediunidade? Gente, Gustavo Henrique é professor e mestre em educação, espírita da Seara Espírita Francisco de Assis em Parnamirim, também participa do grupo Laços de Cultura e Arte Espírita, evangelizador, conferencista espírita e escritor. Além do mentomagnetismo e espiritismo, essa é a última publicação dele, ele já tem 2 livros destinados à área da infância e da juventude. Então, tem muita coisa boa para a gente ver nesse programa de hoje. Agora, convidamos você a pensar em Deus, em Jesus e fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só é teu o poder, o reino e a glória, agora e para todo sempre. Então, que a paz do Mestre possa adentrar todos os lares nesse momento, levando paz, luz, consolo e força para cada um de nós. Daqui a pouquinho a gente volta com Gustavo Henrique falando sobre mentomagnetismo e o espiritismo. Elevemos nossos corações ao alto em agradecimento pela bendita hora dos trabalhos de assistência espiritual. Anime-se, rapaz, você tá livre. Se eu te ajudar a fazer justiça com o motorista, você confia em mim? Quem é? Madalena. Tem que parecer acidente. Matar gente suja é uma coisa, mas essa moça... Seu desgraçado! Paulo! Vai cair nessa lova. Muito sangue. O mal há de vir, mas ai daquele que fizer vir o mal. Aproveite a sua reclusão e ilumine-se. O fraco não perdoa jamais. O perdão é uma conquista do forte. Bem, gente, já estamos de volta, continuamos aqui com Gustavo Henrique falando hoje a respeito do mentomagnetismo, que é mais uma obra publicada dele em parceria com Vitor Ronaldo e com 4 espíritos, porque é uma obra psicografada. Muito bom dia, seja bem-vindo novamente, Gustavo. Bom dia. Interessante, hoje que nós iremos conversar sobre a mediunidade, assunto muito importante dentro do espiritismo. É verdade, verdade mesmo. E eu diria até que pouco estudado, apesar dos centros espíritas se ter a questão do mediúnico, mas tem muita gente que ainda tem alguma resistência a estudar, querem apenas praticar a mediunidade sem o estudo, né? O que é preocupante, né, Gustavo? Muito complicado mesmo. O espiritismo,
ele revolucionou, porque a mediunidade não é do espiritismo. Verdade. Mas o conhecimento que tem no Livro dos Médiuns é muito importante para a gente conhecer e saber lidar com isso que muitos de nós temos. É importante a gente conhecer para saber lidar. E mais importante ainda, a gente vai entender, à medida que conhecemos o Espiritismo, que a mediunidade, em essência, está relacionado conosco mesmo, com o que nós somos, o que nós fazemos e nossas perspectivas de vida. Ó, o programa hoje promete, então fique ligado. Gustavo, no programa anterior a gente falou muito dessa questão da mente, do poder da mente, do poder mental, o campo mental você explicou, né? No cotidiano existe a comunicação de mente a mente? Existe, e todos nós temos alguma experiência nessa área. Verdade. Às vezes na evangelização, a gente falando sobre isso, a gente cita, olha, às vezes você está num local bem distraído, aí vem aquela vontade de olhar para trás, aí, olha, tem alguém fixamente olhando para você. Essa é uma comunicação mental, que houve uma interação energética entre as duas mentes e foi para o inconsciente, não de forma assim, tem alguém olhando para mim, mas veio aquela informação de que tinha alguma coisa que nos chamava a atenção. E era a pessoa que estava olhando. Isso acontece não só quando nós focamos. Isso é um exemplo de comunicação mental e como a gente focando a nossa mente, direcionando, a gente realmente faz uma diretriz energética. Seria a telepatia que muitos falam? Também. É uma outra forma de outra forma. A gente fala da telepatia muito, assim, aquela coisa do maravilhoso, mas todo mundo se comunica telepaticamente. Talvez não no nível consciente, mas nós, em todos os ambientes que nós estamos, a gente se comunica, interage mentalmente. É verdade. Às vezes até acontece muito na casa espírita, às vezes a gente está ministrando algum estudo e às vezes o que a gente vai falar, outra pessoa fala. Ou seja, é captação de pensamento, né? Estão unidos pelo mesmo pensamento, né? É interessante. Às vezes um amigo está cantando uma música mentalmente e outro começa a cantar também. Verdade. Há uma integração, o outro começa a cantar. É interessante isso. Eu acho que é um campo ainda, acredito que pouco estudado, então pouco falado, mas que tem muito a se desvendar ainda, né, Gustavo? É verdade. Gustavo, a gente falou da questão da mediunidade. Como médium trabalharia com o magnetismo mental? Pois é. Nós todos, embora não tenhamos assim essa consciência do magnetismo mental, talvez uma palavra até nova para a gente, que escuta pela primeira vez, ou então o magnetismo, todos nós temos sim essa potencialidade energética. Como médium, trabalhar com magnetismo mental. Primeiro, como foi colocado aqui no começo, é importante o estudo, o conhecimento do que se vai lidar. Porque um dos problemas maiores que nós temos com a mediunidade é quando se quer muito ser médium, se quer muito trabalhar na atividade espírita como médium. Porque assim, o espiritismo, muitos têm um conceito, espiritismo é mediunidade. O espiritismo é algo muito mais amplo do que a mediunidade. A mediunidade é uma ferramenta de vida, verdade, mas é muito mais do que isso. Então é preciso conhecer para saber lidar, para assim não desvirtuar, não entrar em armadilhas, porque o pior que pode acontecer para o médium no trabalho espírita é o processo da fascinação. Verdade. A gente se enganar através do nosso próprio orgulho por um espírito que vai gradativamente minando o nosso raciocínio, o nosso entendimento, a nossa percepção de vida. E quando vemos, estamos envolvidos e não acreditamos mais, às vezes, nos amigos, no que está escrito nos livros, ficamos ouvindo só o espírito que nos conduz e ficamos como marionetes. Só vou fazer uma pequena explicaçãozinha, porque o nosso público não é só de espíritas, né?
tem também o nosso querido público não espírita. E a fascinação que a gente chama é quando o médium começa a estudar, né? E ele envereda pelo campo da vaidade, né? Às vezes associada à mente de um espírito, ou malfazejo, ou brincalhão, mas ele se deixa imbuir na sua própria vaidade, como você falou há pouco, no seu orgulho. E às vezes vem aquele amigo, às vezes ele dá até psicografia, mensagens bonitas, mas aquilo tudo tem embutido ali os sofismas que não tem mensagem de cunho universal, mas é dito que são espíritos superiores naquelas mensagens. E aí entra o cuidado de quem procura esse tipo de trabalho, né, Gustavo? Eu recentemente lendo o livro A Obsessão, que também é da editora Clarim, li recentemente. É um compêndio de artigos de Allan Kardec, muito interessante. E ele fala algo que eu sempre pensei. Kardec é muito importante para a gente. Então ele disse, eu tenho preocupação com os médios que têm muito entusiasmo em ser médium. O entusiasmo em ser médium, a pessoa acaba se enveredando e sendo envolvido, como bem colocou, por espíritos. Por quê? Como isso acontece? Vem uma mensagem, nós estamos no centro espírita. Aí, vamos dizer que eu recebo uma mensagem, que é uma mensagem bonita, que tem um cunho evangélico bonito. Então, o espírito inteligente, ali, ele sabia que eu iria aceitar. E aos poucos, ele vai colocando no meio das mensagens pequenas exaltações da personalidade do médium. Olha, você é muito bom, você é muito importante. Aí a pessoa que tem entusiasmo começa a se achar importante. No meio desse envolvimento com o espírito, ele vai tendo e acreditando que aquele espírito que o elogia, que acha que ele é uma pessoa excepcional, vai ouvindo e vai tendo essa influenciação e desvirtuando. Às vezes desagregando casas espíritas, reuniões mediúnicas. E esse companheiro que a gente às vezes descobre, às vezes no meio espírita, é difícil de voltar. Porque ele está acreditando que ele é o certo, que ele está certo, que os outros estão errados. A melhor forma, e Kardec nos aconselha na questão do Livro dos Médiuns, ele diz que para conhecer se o espírito é do bem, você veja se a mensagem dele tem cunho universal. Ele não direciona, ele não faz... aquela mensagem dele não só serve para aquela pessoa, serve para toda, né, a coletividade. Então, o cuidado que a pessoa que às vezes busca uma casa espírita, às vezes nem é espírita, mas busca e vai normalmente pela questão do fenômeno, né, pela mediunidade, que ela tenha o cuidado, né, de procurar uma casa séria, médios sérios, comprometidos com o estudo, como você falou, né, e com o trabalho da prática, da vivência mediúnica, mas principalmente da vivência evangélica, né? É preciso não ter pressa. Isso. Não ter pressa, não se entusiasmar, deixar as coisas acontecerem. Estude, trabalhe interiormente, conheça o espiritismo que nos elucida sobre a vida. Porque tem algumas coisas interessantes nesse livro, claro que também está dentro da doutrina espírita. Que o médium, a mediunidade, ela está intimamente ligada a que o médium é, ao pensamento do médium. Então, não adianta aquela casca. É o pensamento que vai moldar as características da mediunidade. Como é que, então, Gustavo, como é que seria a prática mediúnica com o mentomagnetismo? Como já falamos, não tem nada demais no magnetismo mental. É um enfoque que os espíritos deram para a gente refletir, para a gente trabalhar de uma forma mais diretiva. Então, como o médium trabalha com o mentomagnetismo? A mente do médium, nós conhecemos através do nosso irmão Allan Kardec, como é que se processa a mediunidade, que ela é também e essencialmente, a gente diz assim, orgânica. Ela também está no organismo. Vou falar no organismo, não é só no organismo físico, mas também no organismo perispiritual. É uma estruturação de comunicação de energia. E enfatizamos antes que é preciso estudar, conhecer. Porque o magnetismo mental está
associado ao que nós temos, às nossas potencialidades mentais. Como é que se trabalha o médium com o mentomagnetismo? É importante, tem uma informação interessante, que ele coloca aí, nas entrelinhas das mensagens, que o médium, ele também tem a capacidade e a possibilidade de ter acesso, muitas vezes não consciente, aos seus arquivos interiores. Então, não é só uma exteriorização, uma possibilidade de comunicação do espírito que o médium faz, é intermediário, mas também uma introspecção, é uma possibilidade dele perceber-se e trazer essas informações do passado e mudá-las através da atividade mediúnica. A atividade mediúnica é uma grande dádiva. A gente falou aqui que muitos se entusiasmam, mas muitos têm muito medo, não querem, são um grande fardo. E, na verdade, é uma grande oportunidade de aprendizado e de mudança que Deus está colocando para a pessoa. Então, o magnetismo mental, ele dá essas informações, ele fala dessas informações. E como falamos no programa passado, do campo consciência alerta, o médium também tem um campo consciência alerta, como todos nós temos o campo consciência alerta. E nós também podemos utilizar da prece, que é um mecanismo que Jesus enfatizou. Orai e vigiai. É a gente perceber, entender o mundo e utilizar da prece para mudar nossos estados mentais. Que outra característica da prece é que faz a gente compreender melhor a vida. A gente entra em contato com os mentores espirituais, os nossos anjos da guarda, e também entramos em contato com o nosso lado bom, o que nós temos, o que nós acreditamos de bem para o nosso futuro. Então a gente muda o nosso estado mental e também entra em sintonia com o nosso campo consciência alerta, onde estão lá os nossos registros. Então a prece faz a gente mudar, a gente caminhar para frente, a gente acreditar nas nossas possibilidades. A gente poderia dizer, Gustavo, dentro dessa visão, dessa temática, desse assunto, a gente pode dizer que a obsessão pode ser descrita como um mau uso do nosso campo mental, porque o primeiro responsável pela obsessão é você mesmo. E através das suas emanações você atrai espíritos vingativos, porque segundo Kardec, a obsessão nada mais é do que um espírito vingativo, que está ali para ali fazer o mal, em suma, resumidamente. Então a gente poderia dizer que é uma forma de utilizar a nossa força mental que acarrete o mal para nós mesmos? Exatamente, porque a gente entende, a gente olha muito, quando falamos de obsessão, da vítima que está próxima da gente, do sofrimento que ela está. E a vida, ela é uma relação muito complexa. Verdade. Por exemplo, no livro, eu andei olhando lá o seu livro, o escritor que vai ser lançado, né? No Editora do Calalém, já tem lá um resumo. E a gente vê ali como são as relações que existem entre as vidas, entre a vida passada, entre a nossa vida, que tudo isso está dentro da nossa mente, na nossa relação de um com o outro. A mediunidade possibilita a gente ter mais facilidade como disse Allan Kardec, o médium tem a possibilidade até de conhecer o seu algoz. E também tem a possibilidade de se conhecer melhor porque ele tem mais acesso aos registros. É uma oportunidade muito grande, muito boa que Jesus nos oferece. Eu estava vendo o seu livro e em um dos capítulos ele aborda um tema que é a questão do mal-estar que alguns médios sentem antes do trabalho. E realmente é uma coisa bem corriqueira, vamos dizer assim, às vezes o médium já chega na casa espírita, não, estou com dor de cabeça, estou com mal-estar, e depois, que faz o trabalho, que estuda, ele sai bem. Como entender isso? O porquê disso? O Espírito no Lancelã nos esclarece um pouco sobre esse ponto. É uma reclamação até corriqueira. Em síntese, ele diz, olhe, pode ser uma vigilância no dia a dia do médium, no dia a dia que ele entra em comutação com as forças energéticas daquele dia da reunião, mas também
pode ser parte do trabalho. Porque o médium, ele não é médium só no momento da reunião mediúnica. Se ele aceitou, antes de vir, esse trabalho na área mediúnica, ele sabia como seria. E isso realmente acontece. Por que acontece do médium ficar sentindo aquelas energias antes da reunião? Muitas vezes em sonho, em dias anteriores, às vezes são vários dias que o médium sente, ele já entra em contato com aquelas entidades que ele vai, durante a reunião mediúnica, ter o contato mediúnico através da psicofonia, por exemplo. E é preciso haver um ajuste modular, porque ele não teria condições, o médium, muitas vezes, de, naquele momento, no exato momento da reunião, haver aproximação. Ia ser um choque muito grande. E precisa haver um ajuste de energias mentais também, porque a mediunidade é um contato mental, como diz Allan Kardec. É preciso de um ajuste, de uma modulação energética para não haver um impacto. E, às vezes, esse processo ocorre esse mal-estar nessa modulação. O que é que o médium pode fazer? Ele pode recorrer à mudança do seu estado mental através da prece. Eu sei que às vezes é difícil, porque às vezes é uma torrente de energias muito forte, muito densa. Quando a gente não pode, tem quem possa, tem quem nos ajude. Nós estamos assessorados pela espiritualidade amiga e muitas vezes eles estão do nosso lado e a gente não consegue recorrer à ajuda dele. A gente reclama, a gente entra naquele processo com os nossos registros interiores. Por quê? O que é que acontece? Quando vem essa energia densa, que se comunica com a gente, nós também não somos perfeitos. Então, há uma reverberação, uma comunicação até com o nosso interior, os nossos desequilíbrios. E certamente aquele mal-estar, em virtude dos nossos desequilíbrios, que entram em comunicação com aquela energia densa. A gente não consegue imaginar que Jesus, ele sinta mal-estar pelo contato, estou dando um exemplo extremo, né? Pelo contato com a energia densa. Certamente que não. Com certeza. Isso acontece ainda pelos nossos defeitos, e a mediunidade e o trabalho e a tarefa mediúnica é tão importante para o nosso progresso que a gente tem que aprender a lidar também com os nossos erros do passado, que às vezes se reflete em um mal-estar. Recorramos à prece, ao nosso mentor espiritual, só não deixe de trabalhar para Jesus por causa disso. Se no começo a gente não consegue lidar com isso, a gente não pode deixar de trabalhar para o bem. Eu só vou pedir uma licencinha a você para a gente falar, né, divulgar mais, muito mais. Coisa boa a gente tem que divulgar sempre. Mentomagnetismo e Espiritismo, Vitor Ronaldo Costa e Gustavo Henrique de Lucena, pela Casa Editora O Clarim. Você encontra para comprar, você da Casa Espírita, você médio, é até interessante você fazer grupo de estudo, tendo como tema um livro desse. Gente, tem muitos tópicos interessantes, vou dizer alguns aqui para você que a gente pode. Médios, trabalhadores de última hora, pensamento e equilíbrio mental, mediunidade, juventude e maturidade no senso moral, alimentação mental, exigências éticas do mandato mediúnico, mediunidade e as forças do bem, sintonia mediúnica, competência mediúnica, sensibilidade psíquica na infância, o médio na reunião espírita, médios esclarecedores e evangelho. Então, tem muito tema bom para a gente estudar, para a gente conhecer. Então, www.uclarim.com.br, nas melhores livrarias do Brasil. E aqui em Natal você encontra no SEIC, Centro Espírita Irmãos do Caminho. Tem já em algum outro centro, Gustavo? Eu soube que no SEDE, que é em Nova Parnamirim, eles estavam vendendo também. Uma das pessoas, eu comprei lá no SEDE. Oh, que bom! Então procure, se de repente na sua casa espírita tem. Se não tem, pede para a livraria lá adquirir, que é muito bom. E tá aí uma dica de leitura. Outra dica de leitura também, As Orquídeas Também Choram, Assis Azevedo
ditada pelo espírito João Maria. Uma história linda, o lançamento, a gente trouxe até você, foi lá na Saraiva, um belo lançamento. Gente, está sendo muito divulgado, muito difundido no Brasil todo. Pessoal, o feedback está super positivo, então se você ainda não conhece, adquire. Gente, olha, é uma aquisição tão importante um livro, porque o conhecimento, como Gustavo aqui estava falando, é algo que você leva e ninguém lhe rouba, né? É o nosso tesouro verdadeiro, aquilo que a gente leva realmente para todos os mundos que a gente ainda vá frequentar, não só esse, tanto aqui como no mundo espiritual, é o conhecimento, é o bem ou não. Espero que só o bem daqui para frente, que a gente possa se melhorar sempre e adentrar, quando a gente retornar ao mundo dos espíritos, bem melhores do que quando a gente aqui chegou. E tem também o lançamento aí, O Escritor, uma história de amor, um belo romance. Se você gosta de ler, se você se interessa por romance, pode fazer uma viagem. O livro é escrito aqui no Brasil, entre as décadas de 60 e 70, conta uma história de amor. A gente tende a achar que amor e conceituar, só que amor é algo tão amplo, né, que fica até difícil, mas com exemplo, quem sabe a gente possa entender, aprender e vivenciar esse amor verdadeiro, tão difícil, mas que a gente um dia chega lá, né, Gustavo? Um dia a gente chega lá. Estamos a caminho. É verdade. Gustavo, a gente falou aqui, você falou dessa questão de como trabalhar, você explicou aí muito bem dessa questão do mal-estar que o médium sente, e que antes de culpar os espíritos, a gente tem que, primeiro, né, botar a responsabilidade que cabe a cada médium. E eu acho que aqui, na questão do mandato mediúnico, acho que os espíritos devem, né, falar a respeito disso, que é tão importante, como você falou, é uma dávida que Deus nos deu e que não é só legada aos espíritas. Todo mundo pode ter essa mediunidade ostensiva. Segundo Kardec, todo mundo tem, mas alguns têm, né, ostensivamente. Então, mas não é só o espiritismo que tem médios. Ao contrário disso, a gente vê isso na Igreja Católica através da carismática, a gente vê isso nas igrejas protestantes através dos vários trabalhos que eles fazem, né? O que é que a gente diz? É porque o espiritismo ele estuda melhor, ele explica melhor a respeito disso, né, das nuances. Mas a casa espírita, você acha que a casa espírita está preparada? Você que estuda, você que trabalha, você acha que a casa espírita está preparada para trabalhar com o mentomagnetismo, com a mediunidade realmente como tem que ser feito? Uma pergunta muito instigante. Como falamos, o magnetismo mental ele está inerente também ao ser humano. Dentro das reuniões mediúnicas, já se trabalha com o magnetismo mental com a comunicação mental. Mas, por exemplo, que falamos, vamos dar o exemplo, do campo consciência alerta, que no programa passado nos referimos, como é possível utilizar esta área mental para ajudar? Então, tendo o conhecimento que existe essa área mental, o que podemos fazer? O que se pode fazer? O doutrinador, que tem um capítulo específico do doutrinador, explicando como ele tem a potencialidade de convergir energias e de agregar e fazer uma comutação de energias e direcionar, tem uma explicação no último capítulo do livro, muito interessante. O doutrinador, já temos experiências que o Vitor lá em Brasília já utiliza bastante isso, pensa no campo consciência alerta e faz uma prece e direciona a energia do grupo mediúnico que está em prece também e, claro, da espiritualidade amiga. Como até no programa passado foi citado, que você citou, é um cofre. Na verdade, é um cofre mesmo. Ninguém tem acesso ao campo consciência alerta, mas podemos fazer ele vibrar através da prece. Então, o doutrinador, ele chega na frente do médium que está com aquele espírito bem reticente, rígido, duro. Aí chega, conversa, dialogando e vai mentalizando e mentaliza e faz uma diretriz de energia através da prece lá para o campo consciência alerta dele, do espírito.
que é que acontece? Ele começa a dizer, o que é que está acontecendo comigo? Como isso se reflete na minha vida? Ele pensa e vai dizer, o que é que vocês estão fazendo? Porque começa a vir e a refletir e a ressoar na sua mente as coisas do bem. Assim, é o trabalho que a gente pode fazer dentro da reunião mediúnica. Gustavo, olha, infelizmente o nosso tempo acabou. A gente tem muito a agradecer, desejar êxito, sucesso, sempre com esse trabalho. A gente sabe a responsabilidade do escritor e principalmente do escritor espírita. O nosso muito obrigado a você, a sua paciência. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Próximo domingo a gente está aqui. Fica aí as considerações finais e você se despede do público. Muito obrigado a todos, ao grupo que nos trouxe aqui para a gente refletir sobre a mediunidade, sobre o trabalho espírita, que é muito importante a gente ter essa consciência do trabalho e da importância do amor, da fraternidade e da prece.